falar de Berlusconi, Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália, ex-presidente também do Milan, do Monza, era presidente do Monza até ontem, quando ele faleceu, E a gente consegue fazer até um link com esportes, né? Ele faleceu aos 86 anos, é uma figura extremamente controversa lá na Itália, né? Ele sofria nos últimos anos de leucemia crônica, teve recentemente infecção nos pulmões, já vinha sendo internado aí nos últimos meses. Ele se notabilizou ao longo desse quase um século de vida como empresário, como político e também como dirigente de futebol lá na Itália. E ele é considerado uma das pessoas do último século mais conhecidas da Itália, né? Também uma das figuras mais populistas e uma das figuras mais polêmicas do país. Ele virou réu em mais de 30 processos, e aí réu assim, de tudo que é crime possível, desde casos de corrupção, na atuação dele como político, até prostituição infantil. Segundo a Forbes, pra vocês terem noção do tamanho do que construiu aí, do império construído pelo Berlusconi, a família Berlusconi é a quarta mais rica da Itália, com patrimônio estimado atualmente em mais de 30 bilhões de reais. Que loucura, né? Que loucura. E aí, vocês vão perceber nos tweets que eu separei aqui pra gente mostrar como que esse tema tá repercutindo nas redes, como há uma dualidade muito grande entre o mundo do futebol repercutindo a morte de Berlusconi e o mundo à parte do futebol. Parece que o mundo do futebol, na verdade, é a parte do mundo real, né? Porque no mundo do futebol, o Berlusconi é conhecido pela grande atuação dele como presidente do Milan, nos tempos áureos do Milan, um dos principais clubes não só da Itália, mas do futebol mundial. E vocês vão perceber isso aí nos tweets. A página Future mandando: morre Silvio Berlusconi. Aos 86 anos, o ex-presidente do Milan e atual presidente do Monza, clube da Série A hoje da Itália, lutava contra a leucemia. Pelos Rossoneri, pelo Milan, conquistou 29 títulos, entre eles 5 Liga dos Campeões, 3 Mundiais e 7 títulos italianos. Uma lenda do futebol. Inclusive nessa foto aqui ele aparece ao lado do brasileiro Kaká, num dos títulos de Liga dos Campeões do Milan. Então, no mundo do esporte, tratado como lenda, pelos resultados esportivos, né? Essa página também aí, que escreve sobre futebol italiano no Twitter. Após mudar a história do Milan, Berlusconi resolveu se aventurar à frente do Monza. O Monza é um clube muito pequeno lá na Itália comparado ao Milan. Estava, inclusive, numa divisão inferior do campeonato italiano quando o Berlusconi assumiu a presidência. E aí agora já subiu para a Série A. Em 2018, a Fininvest, empresa de Silvio Berlusconi, comprou o clube. Adriano Galliani, seu fiel escudeiro em Milão, era dirigente do Milan nos tempos do Berlusconi, o acompanhou agora como CEO do Monza. Com o Berlusconi, o Monza subiu pela primeira vez na história a Série A do campeonato italiano. Então, de novo, as páginas de futebol aí, quando mencionam agora o legado do Berlusconi, citam as coisas positivas que ele fez no futebol, né? Ele acaba deixando um legado de lenda, uma parada assim, no âmbito do futebol. Mas para além do futebol, ele acumulava diversas polêmicas. Essa lembrada pelo Eric Santos, inclusive, junta algumas das questões que ele teve que responder na justiça como crime e a própria paixão dele por futebol. Silvio Berlusconi morreu e a maior lembrança que guardo do ex-premier italiano são as acusações de strippers, que diziam que ele pedia para usarem máscaras do Ronaldinho Gaúcho nas casuais orgias bunga-bunga. Essas orgias bunga-bunga era como eram conhecidas as festas que ele fazia, né? Festas extremamente polêmicas, porque muitas investigações apontavam a presença de mulheres menores de idade lá, situações bizarras, assim. Aí quando páginas ali que tratam do legado deixado por ele mais no campo da política, você já percebe que o jeito de tratar é completamente diferente, né? A direita fascista de luto hoje pela morte de Silvio Berlusconi, um condenado por corrupção, prostituição, colaboração com a máfia italiana, pedófilo, prostituto, sonegador de impostos, apoiador dos fascistas e ídolo de Mussolini. Aqui acho que ele quis dizer fã de Mussolini, né? O Berlusconi nunca escondeu a admiração dele pela figura do Mussolini, o ditador Mussolini. O Demore aí também tweetando sobre o legado do Berlusconi. Berlusconi é o grande inspirador de Trump e Bolsonaro. Com sua morte, morre também uma era de reavivamento da extrema-direita global. Berlusconi fez alianças com neofascistas e os levou ao governo. Serviu de inspiração a Bolsonaro, que o citou ainda em 2015. Vocês veem como as coisas estão todas conectadas aí ao longo da história, né? E aí, esse figurão, o Berlusconi, se foi aí aos 86 anos de idade. Um salve pro Belém aí chegando, o Adriano dando bom Que feriado? Um feriado?
É feriado, Dia dos Namorados? Não é feriado, né? Você tá loucão aí. Você tá muito apaixonado, Adriano. Mas não é feriado não, você tem que trabalhar hoje, seu cachorro. Você vai jantar com seu namorado só à noite. Gonçalo Duarte, Pato conhecia bem ele. O Pato já foi genro do Berlusconi, né? O Pato já namorou, Alexandre Pato, hoje atacante do São Paulo, já namorou uma das filhas do Berlusconi. Tem um momento icônico nessa época aí, que inclusive num Dia dos Namorados, o Pato levou a filha do Berlusconi para São Januário para assistir um jogo entre Figueirense e Vasco. Imagina a filha do Berlusconi assistindo um Figueirense e Vasco no estádio. O bruxo está em todo lugar, mandou o Alan. Está. Nesse caso aí, talvez o rolê mais aleatório possível do Ronaldinho. O resenha, fetiche no mínimo exótico esse. Se fosse ao menos o Cristiano Ronaldo... o Ronaldinho Gaúcho não é das figuras mais bonitas ali, né? Pra você ter um fetiche e tudo mais. Mas sei lá, cada um é cada um. Não era esse o problema ali das festas do Berlusconi, né? Antes fosse.